Boa noite, irmãos. Agora o boa noite fraco saiu de mim. Então vamos fazer de novo. Boa noite. Melhor agora, a começar de mim. Muito bem, eu peço a sua bondade de mais uma vez, aqueles que puderem, de colocarem-se de pé para a leitura do nosso texto. Filipenses, capítulo 4, do verso 1 até o verso 6. Filipenses, capítulo 4, do verso 1 até o verso 6. Eu farei a leitura e peço que você me acompanhe na versão que você tem em suas mãos, seja ela impressa ou digital. Diz assim o texto bíblico: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar. Nosso Senhor, pedimos que o Senhor, pelo Teu Espírito, através da Sua palavra, fale nos nossos corações hoje à noite, chamando a nossa atenção para o que é revelado aqui e, portanto, importante e necessário para a nossa vida. Ao abordar, Senhor, os assuntos, eu peço que o Seu Espírito, de fato, trabalhe nos nossos corações, trazendo convencimento, despertamento, convicção e, sobretudo, uma disposição de servir, obedecendo ao Senhor. Assim oramos, agradecidos pela ação do Senhor em nós. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, assentem-se. Apesar de ter lido todo esse texto, os 7 versículos, a mensagem de hoje ficará nos primeiros 4 versículos. O tema desta mensagem é comunhão e alegria, imperativos na vida cristã. Então vamos olhar no texto a exortação paulina sobre a comunhão. E também vamos ver sobre a sua exortação quanto a viver alegre sempre. Viver alegre sempre. O versículo 1, eu faço questão de relê-lo. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Paulo está fazendo as suas últimas recomendações à igreja. Chegamos no último capítulo da epístola, e Paulo então está dando conselhos diretos, objetivos, chamando a atenção para algumas áreas muito importantes. E nesta maneira então de introduzir os assuntos à igreja, note a maneira carinhosa, cuidadosa, afável, amigável, tão fraterna como ele se refere aos seus amigos, seus irmãos filipenses. Ele, por exemplo, o chama de
minha alegria e coroa. Você, leitor da Bíblia, você, estudante, deve sempre ter isso em mente. Quando lemos a Bíblia, nós devemos entender qual foi o propósito do autor ao escrever o que escreveu. E também devemos sempre levar em conta o contexto histórico, cultural, em que o autor vivia e, portanto, se orientou por ele para escrever muitas das coisas que escreveu. E aqui temos um exemplo disto. Então, Paulo se refere aos filipenses como sua alegria e sua coroa. O que significa isso? Na língua grega, havia duas palavras para coroa. Dois tipos de coroa, portanto. A primeira era chamado diadema, ou seja, a coroa real, que inicialmente era apenas uma faixa que vinha sobre a cabeça, de onde nós inclusive emprestamos a palavra diadema, e depois esse diadema foi desenvolvido e se tornou então a coroa real, como entendemos. A palavra no grego é diadema. Mas havia uma outra palavra para a coroa, é a palavra Stéfanos. E Stéfanos era a coroa do atleta que sairia vitorioso da competição olímpica. Ou seja, era uma coroa de louros que o atleta recebia debaixo dos aplausos das multidões no estádio onde fora vencedor na competição. Stéfanos também tinha outro significado. Era a coroa com a qual se coroava pessoas importantes que participavam de banquetes nas grandes celebrações. Então, Stéfanos, inclusive, é a palavra no grego que Paulo usou aqui. Ele não usou diadema, ele usou Stéfanos. Então, ele está dizendo, vocês, filipenses, são a minha alegria e o meu Stéfanos, a minha coroa. E uma coisa que temos que levar em conta, Paulo está olhando esse texto e está entendendo da seguinte forma, é como se Paulo dissesse aos filipenses que eles são a sua coroa, portanto, a sua recompensa. Ele era o atleta de Cristo e os filipenses eram então a sua coroa. Ele deu a sua vida, ele se esforçou para levar o evangelho, e você se lembra a maneira como essa igreja nasceu, debaixo de grande sofrimento, perseguição, mas Paulo está dizendo, nada foi em vão, tudo valeu a pena, todo o esforço, todo o cansaço, todo o sofrimento valeu a pena, vocês são o meu prêmio, vocês são a minha coroa. Mas também considerando o ambiente escatológico de como terminamos a mensagem de semana passada, que é como de fato conclui o capítulo 3, Paulo está se lembrando da volta de Cristo, quando nós vamos nos encontrar com Ele e teremos corpos glorificados, seremos como Cristo. Isso estava na mente, no coração de Paulo e provavelmente aqui há essa referência também, ele está se lembrando de que quando Cristo vier, nos céus, quando ele celebrar o grande banquete, os filipenses serão a sua coroa festiva. Quando no céu celebrarmos as bodas do Cordeiro, os filipenses serão a sua alegria. Ele olhará para os filipenses e se alegrará. Que coração deste servo de Deus. Todo crente em Jesus Cristo deve, na medida certa, na proporção adequada, mas deve desejar ter esse coração de Paulo. Paulo disse que no Senhor o nosso trabalho não é vão, e o contexto, final de 1 Coríntios, capítulo 15, o contexto ali era a certeza de que esta vida não termina aqui.
A ressurreição é uma verdade, e experimentaremos e seremos como o Senhor é. Então ele conclui aquele capítulo dizendo: todo o nosso esforço no Senhor não é vão. Vale a pena. Há uma coroa, há uma recompensa que nos aguarda. Portanto, devemos ficar firmes, irmãos. Amém? Aí então entramos aqui no versículo 2, quando Paulo diz: eu rogo a você, Evódia, e rogo a você, Sintique, que vocês pensem concordemente no Senhor. Aqui vamos falar de comunhão. A comunhão, a unidade, é um valor defendido pelo apóstolo Paulo ao longo dessa epístola, já vimos isto. Anteriormente, ele já denunciou a quebra da unidade, apontando para o pecado do orgulho e do egoísmo que estavam assenhoreando-se da igreja dos filipenses. E Paulo, ao apontar o problema, ele também apontou a solução, que é Cristo, e deu então o exemplo da humildade de Jesus Cristo, um exemplo para ser seguido. E Paulo volta a esse tema aqui, mas agora de uma maneira muito específica, muito personalizada. Paulo caminha para o final da sua epístola, chamando a atenção de duas mulheres, duas irmãs da igreja dos filipenses. Quem eram Evódia e Sintique? Duas mulheres, duas irmãs em Cristo, trabalhadoras, envolvidas na obra. Quando a igreja em Filipos foi fundada, ou quando de sua última visita de Paulo lá, na cidade de Filipos, Paulo diz no versículo 3 que essas duas mulheres cooperaram com ele. Cooperaram harmoniosa e entusiasticamente com Paulo, e inclusive com seus companheiros, com outros servos, com outros trabalhadores desta causa, desta obra. Mulheres firmes, envolvidas. Interessante é que essas mulheres, nós não sabemos, não temos pista alguma da aparência física delas, mas elas tinham nomes bonitos, ou significados bonitos para os seus nomes, naquela cultura. Então, Evódia significa doce fragrância, doce perfume. E Sintique significa boa sorte, afortunada, feliz. Esses eram os significados dos nomes dessas mulheres. Porém, espiritualmente, essa não era a realidade delas no momento em que Paulo lhes escrevera. Essa não era a experiência de vida delas. A Evódia, a doce fragrância, não estava mais cheirando bem. E Sintique, a boa sorte, agora estava infeliz, porque estavam vivendo de maneira repreensível. Estavam em contenda, estavam brigadas, como dizemos, estavam separadas. Antes trabalharam juntas na causa do evangelho, como diz o verso 3, a ti fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores. Antes, firmes, envolvidas, engajadas na obra e com os obreiros, elas mesmas, obreiras, trabalhadoras para o Senhor. Mas agora, Paulo diz, estavam separadas e precisavam pensar concordemente no Senhor. Precisavam voltar à comunhão, ter um só coração, uma só alma, um só espírito, como Paulo já falou outrora. E eu não sei se você percebeu isto,
e em algumas versões esta ênfase não traz, mas isso está no original. Paulo diz, eu rogo a Evódia e eu rogo a Sintique. Notem que Paulo não disse, eu rogo a Evódia e a Sintique. Ele poderia ter dito, mas não foi isso que ele disse. Ele disse, eu rogo a Evódia e eu rogo a Sintique. Ele tinha grande estima, grande consideração por essas irmãs e por isto destacou para cada uma o seu pedido, o seu rogo, o seu apelo. Essa é uma maneira de entender por que Paulo duplicou, disse 2 vezes, pediu 2 vezes. Mas também há uma outra razão aqui, irmãos. Além da atenção, do cuidado que ele tinha por elas, isso também aponta para a responsabilidade de ambas, de resolver o problema. A Bíblia não diz qual é o problema. Nós não temos a mínima ideia como elas chegaram nesse ponto. Mas uma coisa nós sabemos, elas estavam separadas, brigadas. E por isso Paulo diz, Evódia, eu rogo a você, mas Sintique, eu também rogo a você. Vocês duas são igualmente responsáveis para resolverem o seu problema no Senhor. Por isso ele diz, eu rogo que vocês pensem concordemente no Senhor. Ou, dependendo da versão, Paulo diz, eu rogo que vocês sintam o mesmo no Senhor. E o verbo sentir aqui no grego não é um mero sentimento, mas era de fato uma disposição de coração, de espírito, era uma ação esperada. Que vocês resolvam e voltem a ter o relacionamento que tinham antes no Senhor. Então o rogo, o pedido era para que elas voltassem a sentir o mesmo no Senhor, ou seja, que resolvessem o seu desentendimento, que restaurassem a comunhão e voltassem a viver em harmonia no Senhor, porque esse é o propósito do Senhor. Fomos salvos, fomos colocados num só corpo e em Cristo nós celebramos a unidade mesmo na diversidade. Somos diferentes, mas ao mesmo tempo em Cristo somos um. E por isso Paulo já exortou outrora que devemos ter um só coração, uma só mente, um só pensamento. E como eu disse, essas 2 mulheres foram mulheres firmes na obra. E eu estou destacando isso, irmãos, porque essas mulheres são exemplos de como o pecado pode atrapalhar a vida dos salvos. Como o pecado pode realmente trazer problemas para a comunhão da igreja. Na igreja. Elas eram sérias, eu disse. Elas foram comprometidas na obra. Estavam envolvidas com o reino, mas agora brigadas, estão separadas, estão em pecado. E por isso Paulo, agora notem a seriedade disto, ele escreve para elas, numa epístola que iria para toda a igreja. Isto incomodava o coração de Paulo. Isto era um desserviço ao trabalho do Evangelho. Isso não poderia continuar acontecendo e por isso ele escreve para elas. Irmãos, nós somos, como digo comumente, leitores tardios. Essas verdades escritas à igreja local de Filipos, na orientação do Espírito Santo, são verdades que se aplicam a você e a mim exatamente hoje também. Outro contexto, outra cultura, mas com o mesmo propósito de viver para a glória de Deus, de ser igreja, de ter comunhão uns com os outros,
E por isso eu pergunto, há alguém aqui como Evódia e Sintique? Há alguém aqui que talvez outrora serviram bem na igreja, cantaram, ou tocaram, ou participaram ativamente da obra, foram pessoas chave no contexto da igreja do Senhor, seja dessa igreja ou de outra igreja, mas hoje estão fora, desanimados, desorientados, amargurados, por causa de problemas relacionais que não foram levados aos pés de Cristo, não foram conduzidos à cruz do Senhor Jesus e não foram resolvidos. Precisa ser resolvido. Não pode continuar assim. Você certamente conhece pessoas, histórias assim, de inclusive líderes espirituais, pastores, missionários, obreiros, que iam tão bem na obra, mas de repente as coisas desencaminharam, desandaram, porque houve problemas, houve dificuldades, e não houve a sabedoria, a humildade no Senhor para lidar com as ofensas, e as pessoas se separaram, e a obra parou também. Nós precisamos aplicar isso para nós, porque nós não somos em nada diferentes de Evódia e Sintique. E nós somos pecadores remidos. Pecadores, porém remidos. Remidos, porém ainda pecadores. Ainda falhamos, ainda erramos, ainda ofendemos as pessoas. E todos nós precisamos ter um enfrentamento bíblico desta realidade. E não lidar com isto ao sabor dos sentimentos, mas à luz das Escrituras, do que o Senhor ensina. Por que os problemas relacionais surgem? Porque respondemos erroneamente aos conflitos. Claro que essa resposta tem como pressuposto, e por isso eu não estou mencionando o fato de que todos nós somos pecadores. Essa é a primeira resposta. Porque existem problemas relacionais, porque nós falhamos. Mas eu estou partindo desse pressuposto, somos pecadores remidos. Temos os recursos da graça, temos o Senhor conosco. Então, por que problemas surgem e se avolumam? Porque não respondemos corretamente a esses conflitos. Paulo nos dá uma trilha que, seguindo-a, chegaremos à unidade. Mas não seguindo-a, é fácil rastrear como esse caminho desembocará no que é contrário à unidade, que é a desunião. Para os que conviveram anos aqui com o pastor Wagner, isso será, pode passar, isso será familiar a você. Pode mostrar. No texto de Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 3, Paulo ali nos dá a trilha. Como aqueles que são salvos em Jesus Cristo devem andar. Eu rogo, irmãos, eu, Paulo, como prisioneiro que eu sou, que vocês andem do modo digno da vocação que vocês foram chamados. Aqui estão os passos daquele que caminha como salvo em Jesus Cristo. A base de tudo, ele diz no verso 2 do capítulo 4, com toda a humildade. A humildade é a base de tudo. Rendição, coração rendido, entregue, submetido ao Senhor Jesus e, consequentemente, aos outros. E uma vez humildes, aí o passo seguinte, com mansidão. E mansidão, a ideia é de força controlada, como um cavalo. Não é que ele perdeu a sua força, mas ele está debaixo de controle. Com mansidão, e depois o passo seguinte, com paciência, ou seja, com longanimidade, com ânimo longo, nada de pavio curto, nada de estourar, de explodir, mas o passo coerente daquele que pertence ao Senhor é o da paciência. E isso então conduz ao amor, e o amor que suporta, porque o verso 2 diz, suportando-vos uns aos outros
em amor. Um amor que suporta o outro. E suportar aqui não é aquela ideia de um suporte, uma muleta. Não, a ideia aqui é de suportar mesmo. É difícil. Há contrariedade, mas é para suportar. O amor cria as condições para suportar pessoas difíceis, circunstâncias difíceis. E finalmente, então, isso desembocará na unidade. Mas o contrário disso é o que diz Efésios 4, 17 a 19. Veja, olhando esses pares tão antagônicos, tão divergentes, a vida dominada pelo orgulho ao invés da humildade, ela conduz à ignorância. Ignorância no sentido de cegueira, de falta de clareza, falta de entendimento, porque o orgulho cega a pessoa. Que levará também à impaciência, que por sua vez conduzirá à falta de amor. E então acabará na dissolução, ou seja, na desunião. Olhando aí, avalie a sua vida. Como você tem vivido os seus relacionamentos? Como é a sua comunhão com os seus irmãos em Cristo? O que é que determina? É uma vida orientada pela humildade ou uma vida dirigida pelo orgulho? Então notem bem, olhem bem aqui. Meus irmãos, é impossível alguém que se orienta pelo orgulho desembocar na unidade. É impossível. Se você está experimentando em qualquer esfera relacional da sua vida, seu casamento, seu relacionamento com seus filhos, seus colegas de trabalho e etc. Se você está experimentando a falta da união, a dissolução, tenha certeza, esse é o caminho que você está trilhando. Porque é impossível caminhar aqui e chegar aqui. Mas o contrário também é impossível. Seguramente, Evódia e Sintique estavam vivendo o impacto da falta da unidade, da desunião, porque o orgulho, o egoísmo estava dirigindo a vida dessas mulheres. É bom sempre a gente comparar as listas que a Bíblia nos dá. Pode passar, por favor. Veja só, as obras da carne, pode passar? Pode passar tudo. Isso. Veja só, Gálatas 5, 19 a 21, traz a relação do que a natureza pecaminosa faz na nossa vida. Por isso que Paulo não chama de fruto, mas ele chama de obra, já está lá. É algo pronto na nossa natureza pecaminosa. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Porfia, que é competição, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Uma vida que é dirigida pelo orgulho revela essas características nos seus relacionamentos. Agora notem, irmãos, a vida que é dirigida pelo Espírito Santo. Aqui está a evidência de que não sou eu quem vive, mas é o Senhor que vive em mim. Uma vida orientada pelo Espírito Santo, ela exibe nos seus relacionamentos diversos o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, ou seja, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Olhe para isso e se pergunte, o que é que dirige a minha vida? O que é que dirige os meus relacionamentos? Olhe para os seus relacionamentos agora à luz desta realidade e avalie a sua vida. Como lidar com as ofensas? Como lidar com as ofensas? Se você errou com alguém, reconheça o seu pecado. Arrependa-se. Confesse.
peça perdão e dê passos para restaurar o relacionamento quebrado e viva conforme o Senhor. Esses são os passos. Se você errou com alguém, vou repetir, reconheça o seu pecado e arrependa-se. Alguém pode dizer, pastor, mas aí é uma duplicação desnecessária, porque se eu reconheço é porque eu arrependi. Não necessariamente. Há muitas pessoas que reconhecem que falou forte, mas não se arrependem. Ele diz, mas ela mereceu. Eu sou assim mesmo. Pisou no meu pé, é assim que eu respondo. Eu perdi o controle, é sempre assim. Mas não é isso. É reconhecimento. Em segundo lugar, arrependimento. Terceiro, confissão. Ou seja, confesse ao Senhor o seu pecado e confesse à pessoa ou às pessoas a quem você ofendeu, dizendo que errou, que não agiu do jeito que agrada a Deus e que por isso ofendeu, atingiu a pessoa, e trabalhe para restaurar o seu relacionamento. E se erraram com você, o que fazer? Perdoe e se esforce para reatar o relacionamento. Lembra, Paulo disse, eu rogo a você, Evódia, e eu rogo a você, Sintique, ambas tinham a responsabilidade de reatar o relacionamento. Aqueles que sofrem a ofensa também têm a responsabilidade de dar passos para restaurar. Ele não pode cruzar os braços e ficar na zona de conforto dele dizendo, erraram comigo, eu não estou nem aí. Não, porque você é do Senhor. Você é um pacificador. E você deve perdoar qualquer ofensa. E inclusive trabalhar para reatar o relacionamento perdido. Sabe por quê? Conflitos relacionais se transformam em feridas profundas e em inimizades, porque a verdade de Deus não é aplicada. O que o Senhor diz sobre como lidar com os erros e ofensas que os outros cometem contra nós? Será que a Bíblia fala sobre isto? Erraram comigo, o que eu devo fazer? Será que há orientação clara, firme das Escrituras para nós? Pode passar. Sim. Efésios 4:32. Eu convido você a ler comigo. Pelo contrário, sejam bondosos, era isto que Paulo esperava de Evódia e Sintique. E é isso que Paulo espera, que o Senhor, melhor dizendo, espera. Sermos bondosos, sermos compassivos, ou seja, sermos pessoas cheias de compaixão, que é outro sinônimo para essa expressão, suportar o outro em amor. Ser bondoso, ser compassivo, perdoando uns aos outros. Mas como? Qual é a base? Qual é a referência? Paulo diz, como também Deus em Cristo perdoou você. Agora, se você pudesse medir, qual seria o tamanho da ofensa que alguém poderia cometer contra você? Se tivesse uma régua, e a gente pudesse medir, qual seria essa medida? Erraram feio comigo, me ofenderam e etc. Tá bom, meça. Agora, pense no tamanho da sua ofensa em relação ao Senhor Deus. A ofensa contra Deus era infinita. E a Bíblia diz que quando nós ainda éramos pecadores, foi que Ele nos amou e deu o Senhor Jesus para morrer no nosso lugar. O Senhor Jesus perdoou a nossa ofensa infinita. Essa é a base que Paulo diz, assim vocês devem perdoar. Porque eu ofendo o Neuraci hoje, mas amanhã pode ser que o Neuraci me ofenda.
Eu falho contra alguém hoje, mas amanhã as pessoas também falharão. Essa é a dinâmica. Nós falhamos, nós erramos, e é assim que nós devemos lidar uns com os outros, perdoando-nos. Não importa o tamanho da ofensa, porque Deus em Cristo nos perdoou. Também em Colossenses 3,13. Vamos ler juntos. Suportem-se. Então é para a gente suportar um ao outro e é para a gente se perdoar mutuamente. Caso alguém tenha um motivo de queixa contra o outro, o que é para fazer? É para perdoar. Porque assim como o Senhor nos perdoou, assim também nós devemos perdoar qualquer pessoa, qualquer ofensa. Em outras palavras, meu irmão, você e eu não temos e jamais teremos razão de viver amargurado sem perdoar. O perdão é uma ordem do Senhor. Vamos ao último texto, 1 Pedro 4:8. Vamos ler. Acima de tudo, porém, não é incrível o que Pedro escreve? É para a gente ter amor intenso uns pelos outros. Agora a ideia aqui é pecador amando pecador. E pecador falha, pecador desliza, pecador ofende, mas a orientação de Pedro é para a gente amar intensamente uns aos outros, porque o amor, ele cobre multidão de pecados. Assim é a igreja do Senhor. É o amor que provê o perdão. A ausência de perdão é também a ausência de amor. E o amor sempre levará em conta a ofensa e a perdoará. Evódia e Sinti que precisavam agir biblicamente, responder biblicamente e resolver o seu problema. Alguém aqui brigado, em inimizade, com o coração pesado, deixando que o outro controle a sua vida? Porque o remédio do Senhor para os conflitos relacionais, meus irmãos, não é o tempo. O remédio do Senhor para os conflitos relacionais, casais, pais, filhos, não é o tempo. O tempo é a resposta do nosso coração pecaminoso, que por causa do orgulho e do egoísmo, recusa a se humilhar, recusa a ceder, a abrir mão, a perdoar. O tempo não é a resposta de Deus para resolver os conflitos. Então, quando não há perdão, o que é que acontece? Quando alguém te ofende e você não usa imediatamente o recurso de Deus, que é o perdão sobre essa ofensa, o que é que acontece? Nada? Não. Na vida cristã, uma atitude errada gerará outras atitudes erradas. Uma resposta errada ao pecado gerará outros problemas terríveis. Então escute bem, a ausência de perdão gera a amargura. Nos conflitos entre os irmãos em Cristo Jesus, quando há ofensa, deve-se aplicar o remédio de Deus, o perdão, que é uma expressão do seu amor. Mas quando nós não fazemos isso, o que acontece? Nós damos lugar à amargura. E o que é a amargura? A amargura é o resultado de não perdoarmos. A Bíblia fala da amargura
fala. E é interessante a figura que o autor aos Hebreus usa para descrever a amargura, é como uma raiz. A amargura é como uma raiz de amargura. A amargura é como uma raiz. Hebreus 12:15 diz: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então note, a amargura é como uma raiz. Diante da ofensa, você e eu temos que fazer uma dentre duas escolhas. Ou nós decidimos perdoar, ou seja, tirar do coração aquela semente de amargura, perdoando o ofensor, mesmo que ele não se arrependa, mesmo que ele não reconheça. A Bíblia nunca criou uma condição para a gente perdoar. A Bíblia sempre nos dá uma base para a gente perdoar. É o que Cristo fez por nós. É o que Ele fez por nós em Cristo. Então, eu posso e devo ter essa atitude. Veio a sementinha da amargura, veio aqui no meu coração porque alguém me ofendeu. Como é que eu lido com isso? Eu tiro e jogo fora, perdoando. Ou eu posso decidir cultivar essa semente. E ela vai crescer, ela vai lançar suas raízes no meu coração, tomando o meu coração, o solo do meu coração. Irmãos, a amargura é a valorização da ofensa. Então, ao invés de perdoar, a pessoa alimenta a ofensa e assim ela enraiza no solo do coração. Na prática é mais ou menos assim: alguém te ofendeu e você não perdoou. Aí aquilo vem na mente sempre. E todas as vezes que aquilo vem na sua mente, você pensa: como ela pôde fazer isso comigo? Como ela pôde dizer assim para mim? Como ela pôde ter aquela atitude em relação a mim? Aí você sempre vai valorizando a ofensa, sempre vai valorizando a ofensa. E nesse processo de valorizar a ofensa, você é sempre o centro. E o seu coração vai sendo tomado. A amargura vai tomando o seu coração. E você fica envenenado. Mas o conselho bíblico é: perdoa. Fique livre desse mal pela raiz. Perdoe. Porque há um triplo problema na amargura. Em primeiro lugar, a amargura é contra Deus, porque não perdoou. Todas as vezes que o crente não perdoa, ele peca contra o Senhor, porque não perdoou. Em segundo lugar, o segundo problema da amargura é contra si mesmo. A Bíblia diz no texto que lemos aqui, é que brotando, ela causa perturbação. A falta de perdão perturba a alma, perturba o espírito, perturba a consciência. Ela cria uma ausência plena de paz. E o terceiro problema que a amargura causa é que ela contamina os outros. A amargura contamina as outras pessoas. Um coração amargurado deve ser um coração que deve ficar sempre distante, porque essa pessoa tem a habilidade de contaminar outros. E eu não vou longe por causa do tempo, mas isso é suficiente para a gente entender que a amargura é terrível. Ela distorce a nossa visão. Uma pessoa amargurada, ela não consegue ver a realidade como é. Ela ouve algo e ela já torce: olha, ele falou assim, foi por causa disso. Ela vê algo e já diz: olha, ele agiu assim por causa... A pessoa perde a noção da realidade, porque os seus olhos estão ofuscados com a amargura. Meu irmão, em Jesus Cristo, você que é salvo em Cristo, que está em Cristo, se você está vivendo um relacionamento tipo Evódia e Sintik, a exortação do Senhor para você hoje à noite é: pare agora mesmo. Pense concordemente, perdoe
e busque a comunhão. Interessante aqui no verso 3, Paulo diz o seguinte: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. E já lemos essa parte. Eu quero destacar essa primeira parte. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies nesse problema, nessa dificuldade. Meus irmãos, sabe o que estamos vendo aqui? Sabe qual é o ponto aqui? Paulo está convocando uma terceira pessoa para entrar e ajudar essas irmãs a resolverem o seu problema espiritual e então restaurarem a comunhão com Cristo. E eu quero chamar a sua atenção de novo. Às vezes, para ajudar dois irmãos na fé, dois salvos em Jesus, que não estão conseguindo resolver o seu atrito, o seu problema, às vezes é necessário que uma terceira pessoa seja introduzida, alguém experimentado na fé, alguém com sabedoria espiritual, deve ser acionada para ajudar. E a tarefa dessa pessoa não é o partidarismo, obviamente que não, mas a tarefa dessa pessoa é mostrar na palavra a solução bíblica para o problema. Eu quero dizer uma coisa para você. Como nós precisamos de pessoas assim na igreja do Senhor. Como nós precisamos de pessoas assim, fiel companheiro de jugo. Aliás, há uma especulação grande quanto a essa expressão. Fiel companheiro de jugo, no grego é sísigos. Então Paulo escreveu: a ti, sísigos, eu peço que as auxilies. E sísigos significa literalmente companheiro de jugo, mas algumas pessoas acham que era o nome de uma pessoa. E que Paulo então estivesse fazendo o mesmo trocadilho que ele fez quando ele escreveu a Filemão falando de Onésimo. Receba Onésimo, que antes não era útil, mas agora é útil, porque Onésimo significa útil. Mas, deixando isso de lado, se sísigos era um indivíduo, ou se Paulo estava falando a um outro irmão na igreja, a quem endereçara esse adjetivo, fiel companheiro de jugo, a ideia aqui é: nós precisamos de pessoas na igreja do Senhor Jesus, atentas e dispostas a ajudarem os seus irmãos em Cristo, para resolverem os seus problemas. Meus irmãos, nós precisamos ser pessoas que constroem pontes ao invés de cavar abismos. Vários relacionamentos poderiam ter sido resolvidos muito facilmente, mas uma terceira pessoa entrou e, ao invés de ser um instrumento de Deus para ajudar aquelas pessoas a pensarem concordemente no Senhor, essa terceira pessoa entrou, tomou partido e transformou aquele buraco num abismo e separou de vez aqueles irmãos em Jesus Cristo. Como há entre nós, e nós temos que reconhecer isto, pessoas sem sabedoria, que estão cooperando para separar ainda mais pessoas ao invés de uni-las, que estão dando conselhos impróprios, não bíblicos, muitas vezes humanistas. E isto está causando um mal terrível.
Então eu volto à expressão usada por Paulo, a ti fiel companheiro de jugo, fiel companheiro na obra de Deus. Você é fiel? Você pode ser acionado para ajudar pessoas a resolverem seus problemas? Precisamos exercer o ministério da reconciliação cristã. Porque Paulo fala que nos foi dado o ministério da reconciliação, e no contexto ali é nós salvos em Jesus, pregando o evangelho e sendo instrumentos de Deus para Deus salvar pessoas. Mas eu estou usando aqui no sentido cristão. Nós devemos exercer o ministério da reconciliação entre os irmãos em Cristo. Aproximar as pessoas, cooperar para a união dos irmãos. A igreja, ela deve ser uma comunidade terapêutica, onde nós todos ajudamos a nós todos a resolvermos os nossos problemas, a curar as nossas feridas e usando sempre o remédio do Senhor, o unguento do Senhor, as prescrições do Senhor, e não conselhos nossos, não conselhos humanistas, que dizem, você está sofrendo muito e você merece ser feliz. Dá um chute logo nesse relacionamento, pule fora logo disto, sem usar o recurso de Deus, que é o perdão, que traz a reconciliação. Nós não podemos estar unidos a Cristo e ao mesmo tempo desunidos com os irmãos. Não há comunhão vertical sem comunhão horizontal. Não há. É por isso que João disse, em 1 João 2,9, quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ele está nas trevas até agora. Veja como é sério. Quando nós rendemos o nosso coração à amargura em desobediência ao Senhor. 1 João 4,20 diz também, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, o grande mandamento é amar a Deus e amar o próximo. E se você ama a Deus e não ama o próximo, você não está amando a Deus. E se você diz que ama o próximo, mas não ama a Deus, você também não está acertando. É impossível. Eu termino essa mensagem e vou deixar o verso 4 para considerar junto com os 5 e 6 na próxima mensagem. Eu termino perguntando, há alguém aqui, como Evódia e Sintique, brigados, separados? A exortação bíblica é que pensem concordemente no Senhor. Há amargura no seu coração? Há alguém que quando você pensa nele, você arrepia? Se isso acontece, você é um escravo da amargura e está permitindo que outros controlem a sua vida. Sabia disso? Quando nós não perdoamos, nós permitimos que outros controlem a nossa vida. Fulano está ali, então eu não vou ali. Ele está... O outro está controlando a sua vida. Mas por quê? Porque você está controlado pela amargura. Leve isso aos pés da cruz. Arrependa-se. Perdoe. Há algum fiel companheiro aqui? Alguém que pode ser usado pelo Senhor para restaurar os irmãos? Você sabe de alguém, algum irmão, algum casal, amigos, irmãos em Jesus Cristo, que não se falam, que estão brigados? Você pode ser uma bênção na vida dessas pessoas? Então, seja. A igreja precisa de fiéis
companheiros de jugo. Abaixe sua cabeça. Considere os seus relacionamentos. Ore por pessoas que você sabe que precisam reatar a sua comunhão com o outro e então ter comunhão com o Senhor.